Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Galho. Produção técnica Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio Crom, a rádio da consciência livre. Você está entrando no programa Rasgando o Verbo, onde o normal é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal. Hoje estamos sem nossa querida Kátia Gaia, porque Kátia Gaia está abarrotada de serviço, mas nos próximos ela vai estar conosco, né? Bom, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, né? Todos que estão envolvidos com o programa da Demais TV do Enigmas, e também convidar você a ser um dos nossos patrocinadores. Você quer lançar um livro, um CD, DVD? Entre em contato pelo 3482-6381. E nós, agora em agosto, estaremos indo para o Egito. E gostaríamos que você fosse conosco numa viagem enigmática, com um roteiro fantástico, no mês de agosto de 2015. Então você pode ir se programando para ir comigo e com Kátia Gaia para o Egito. Anota aí o telefone, 3482-6381, um preço super acessível para você conhecer a verdadeira história do Egito. Bom, vamos lá. Mais um tema que é de suma importância, porque é um caminho para a nossa evolução pessoal e para a gente se livrar dos nossos entraves. Hoje nós vamos falar aqui de reconciliação, o caminho da evolução. Nós precisamos aprender, né, pessoal, a perdoar os nossos erros e também a perdoar os erros das pessoas que nos fizeram mal, porque todos nós ainda somos aprendizes desse verbo amado, nesse teatrão, né, chamado Terra. E quanto menos emoções negativas levarmos às outras vidas, a outras séries existenciais, mais leve será a nossa jornada, tanto nessa e em todos os outros padrões de ondas de outras existências, né? Então, por isso que o nosso querido Gabriel Marques dizia: um único minuto de reconciliação vale mais do que toda uma vida de amizade. E afirmava o padre Fábio de Mello também, que é o momento de cicatrização, a reconciliação daquilo que não queremos saber com aquilo que a gente não pode ainda, mas cicatrizar-se é necessidade de toda hora. E o primeiro passo para a paz da alma é reconciliar-se consigo próprio. E o que a gente pode fazer mais de concreto, por mais abstrato que pareça, né? O que a gente pode fazer mais de concreto, por mais abstrato que pareça, afirma Marta Medeiros, né? Nossa poetisa aí também, né? E sobre a voz maravilhosa de Ivan Lins, que canta em prosa e verso o seguinte: que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre e que a justiça sobreviva. Que assim seja, né, pessoal? Então, ouvintes, está passando da hora de compreendermos o que Francisco de Assis dizia em sua oração: que possamos mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, e se quisermos paz no mundo, evidentemente ela deve ser primeiramente construída em nosso mundo íntimo. Como admiradores da ciência da conscienciologia, do Dr. Valdo Vieira, não podíamos deixar de citar nesse Rasgando o Verbo a obra da escritora Malu Bolona, que ela afirma que o direcionamento das questões de reconciliação tem mais a ver com a gente do que com o outro, né? E uma das técnicas mais práticas para auxiliar quem de fato deseja reciclar, né, esse ciclo existencial no planeta, é analisar seriamente a teoria da pluralidade das vidas. O objetivo, a ideia aqui do Rasgando o Verbo não é de convencer as pessoas, mas apenas o de informar e de esclarecer. Então, né, vamos pela lógica. A compreensão das nossas múltiplas existências, longe da visão mística ou religiosa, nos traz a lógica da evolução e dá um sentido real a todos os nossos anseios e esforços. A convicção íntima de já ter vivido antes é um ato de inteligência perante aos fatos da vida e da natureza. E justamente, né, para evitar a acomodação, a preguiça, a negligência evolutiva, assim mesmo existem pessoas que questionam
Ah, para que eu vou fazer se eu tenho toda a eternidade para evoluir? Para que correr? Isso, pessoal, é uma autocorrupção grosseira, uma fuga. É uma falsa impressão de que haverá muitas oportunidades e que leva a consciência a cair no desânimo, na inércia, na angústia e muitas vezes até na depressão. Porque diante das dores afetivas que paralisam nossa evolução, a depressão, a angústia, as fobias e até o suicídio, elas surgem, sabe qual é? Como rota de fuga. Olha, isso é muito sério, né? Evolução, pessoal, porque vivemos vidas críticas, pois muito temos de teoria de evolucionismo e espiritualidade, mas pouco se aplica no conhecimento adquirido na prática. Além disso, as oportunidades evolutivas são singulares e se sucedem, mas jamais se repetem. Olha só, às vezes descobrimos que éramos felizes e não sabíamos. E para evitar tal constrangimento, temos aí a técnica da visão panorâmica aplicada, que pode ser uma ferramenta muito útil, como diz Malu Balona. Pois é, ouvintes, olhar o cenário, olhar o que foi deixado para trás por mágoas, por mentiras criadas por outras pessoas, e no qual adentramos em críticas, brigas que fazem amigos tornar-se inimigos, muitas vezes distantes, de longas existências, inclusive. Então, ouvintes, analise e aplique em todo o contexto da vida a meta da evolução da sua alma, como parâmetro maior sobre todo o tipo de dificuldade que houver no dia a dia. Porque, afinal, você vai ficar com você, sepultura dentro e eternidade afora. E esse enfoque, né, pessoal, permite ampliar a visão de conjunto, corrigindo o excesso de valor dado às mesquinharias. Isso é mais um passo rumo à nossa liberdade evolutiva. Aí você vai começar a questionar: quantas vidas ainda vou esperar para abrir mão disso ou para corrigir este erro? O que posso fazer hoje para otimizar minhas vidas futuras? Então, veja qual a sua parte, né, de responsabilidade na situação que gerou os entraves. Analise friamente. E com essa reflexão, tudo soma, tudo vai tomar o seu real tamanho, vai perder a importância descabida e vamos assim cair na real, ganhando maior nível de lucidez quanto ao que se fazer, né? Passamos então a priorizar o essencial, o que tem peso maior do ponto de vista evolutivo, em vez de esperar pela saturação desses erros repetidos. E com essa atitude, pessoal, nós vamos adquirindo tranquilidade interior, mais duradoura, porque quando se trata da evolução, né, a consciência merece sempre o que há de melhor. E cabe a ela e a mais ninguém esta responsabilidade. O planejamento cuidadoso de cada passo, desenvolvendo a abordagem de personalidades físicas ou extrafísicas, com vistas à reconciliação, deverá ser feita com máxima isenção. Então, por que extrafísica, né? Porque, na realidade, às vezes uma pessoa morre e morre magoado com a gente, ou a gente morre magoado com essa pessoa, e isso a gente vai arrastando, né? Levando esse lastro de mágoa, sepultura afora, eternidade adentro. Então, vamos resolver as coisas por aqui agora, que é mais inteligente. A autocrítica, a análise fria, desapaixonada, impedirá com certeza, né, as distorções da nossa onipresente autocorrupção e também das desculpas esfarrapadas que mantêm as incoerências. A gente sabe que a partir do planejamento podemos alcançar uma previsibilidade relativa do nosso próprio comportamento, adotando, claro, um cronograma com metas e meios para alcançar os resultados definidos. Planejamento envolve reflexão, pessoal, análise, avaliação, ponderação e decisões com a popular cabeça fria. A emoção faz a cabeça ferver a muitos graus e a adrenalina, já se sabe, é uma péssima conselheira. O melhor é buscar no mental soma ou no mental superior o motivo real para a mudança. E a primeira consulta pode ser feita com a gente mesmo, de modo, claro, bem sincero, né? Sem depender da presença ou do aval de ninguém.
verificaremos de verdade, dentro da nossa realidade cósmica, os nossos comportamentos. Para entender, eu vou dar uma dica de um autodiagnóstico analítico. Ó, vai anotando aí. Questiona aí, você vive justificando suas atitudes perante aquela pessoa? Você acha que é culpa dela, dele ou dela o que aconteceu? Você quer que os outros tomem o seu partido contra ele ou ela? Você ainda acha que sua melhora depende dele ou dela? Se ele parar com as brigas, com as intrigas, você também para? Se ele mudar, você muda depois? Como é que funciona isso para você? Bem, você ainda ocupa o seu tempo mental com diálogos mudos, imaginários ou comentários mentais negativos sobre essa pessoa, tipo uma ruminação mental obsessiva? Vai pensando aí, pessoal, porque isso é muito sério. Coragem, ouvintes, nessa análise, de fato, né, chegaremos à conclusão de que hostilidade constitui o foco da nossa doença, que a reconciliação é o caminho, que é necessário enfrentamento, que constitui uma boa saída, viu? E que iniciativa pode ser apenas nossa. Então, assim, estaremos aptos a prosseguir na espiral evolutiva. Desculpar significa isentar de culpa, desculpabilizar. Porque quando isentamos o culpado, mesmo tendo sido ofendidos ou supostamente magoados, quem mais poderá culpá-lo? Apenas ele mesmo, né? Mais ninguém. Vamos fazer então um mapeamento, vai. Pois pode ser outra ferramenta importante para a nossa auto-organização, né? Nesse processo de reconciliação, abriremos um arquivo especial ou gráfico, destinado, é claro, a acompanhar o desenvolvimento do caso em estudo. Assim, eu vou dar um exemplo básico. Vou dar 6 etapas clássicas otimizadores de reconciliação. Primeiro, você tem que tomar a decisão, refletir sobre a necessidade de perdoar. Segundo, você tem que ter a aceitação, né, na sua responsabilidade relativa, do seu 50% de responsabilidade de culpa nesse processo. E vai ter também que reconhecer que cada um tem o direito de ser como é. E perceber os benefícios disso tudo, que vão acompanhar os progressos espirituais e também os materiais. A avaliação técnica dos resultados alcançados, você vai ver no decorrer, depois de você ter deixado para trás, ter perdoado mesmo, abre mão, sabe? Foi e já foi, não dá mais. Cada um vai ter sua vida da forma que acha melhor. Isso não é só para casais, mas para amigos, sabe? Respeita o nível evolutivo daquela consciência, que é a melhor coisa que a gente faz. Porque não adianta, se a pessoa ainda está num nível infantil, não tem como você discutir um nível universitário. Tem que esperar que ela cresça, que um dia ela vai entender esse processo. Então, por que perdoar ou o que perdoar? Refletindo com profundidade, né, a gente acaba descobrindo que nada temos a perdoar aos demais. Temos que perdoar primeiramente a nós mesmos por termos permitido que tal situação ocorresse. E com essa abordagem, pessoal, sentimos cada vez mais a necessidade íntima, a vontade firme e a satisfação em buscar o perdão do outro. Isso é, o mesmo que assumir a iniciativa pela reconciliação. Porque perdoar, olha só, pessoal, olha só o que diz a Conscienciologia. Perdoar é um ato de amor a si mesmo. E por que me responsabilizar? Do que me responsabilizar? Por fim, nós vamos aceitar que no mundo há poucas pessoas que são mais maduras e assumem as responsabilidades. E cada vez maior é o restante mais imaturo, que culpa os demais. Toda a ausência de atitude positiva, assertiva e proativa está onerando alguém. Desse questionamento, qual grupo? Pergunta para você aí, ouvintes. Qual grupo que você quer fazer parte? Dos imaturos ou dos mais maduros? E por que desistir de mudar os outros? É fato, né? Nós não podemos mudar a biografia de ninguém. Podemos, no máximo, aperfeiçoar a nossa própria biografia, que sempre pode ser revista e melhorada. Cada um tem o direito de ser como é, a começar por nós mesmos. Com o fim da ilusão de mudar o outro, a correspondente expectativa frustrada, na maior parte das vezes, desaparece, aumentando a energia disponível para a ação. E é o caso dos pais que se desesperam por não compreender o comportamento destrutivo do filho ou da filha, né? Apesar de todo o carinho e boa educação oferecida.
Se já é tão difícil mudar a si mesmo, imagine tentar mudar o outro. Quando por fim aceitamos essa realidade, muitas vezes a melhora ocorre, sabe de como? De modo espontâneo. Às vezes a situação também é inversa. Os filhos depositam expectativas exageradas nos pais, como se, como se a eles coubesse, né, a responsabilidade de tudo saber, de adivinhar o futuro, de preparar e defender os filhos de todos os contextos naturais da vida. Então, pessoal, vamos organizar. E para isso é preciso combater a autodesorganização emocional. Sem organização mínima, nós não sairemos do lugar, tá legal? Logo chegou a hora de aplicar o que aprendemos. Dentro, é claro, dos contextos espiritualistas, evolucionistas que conhecemos. Afinal, para que serve tudo isso se não houver resultados do aprendizado? A consciência sofre quando percebe que está indo do nada para lugar nenhum. Por isso é tão importante registrar os ganhos reais com a mudança de atitude mental. Não nos contentamos mais com prêmios de consolação, com ganhos psicológicos secundários e efêmeros. Com isso, mudamos o paradigma pessoal. E se somos capazes de mudar para o melhor, o que não é nada fácil, então temos um valor real, um alto valor consciencial. Dessa forma, podemos construir uma autoestima sadia, assumindo responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio em causa própria. Viramos o jogo, criamos um turning point, fazemos o momento da virada ou a reciclagem íntima, que nos trará maior nível de lucidez nesta e em todas as outras existências. Nós todos temos em comum, né, um tal de mecanismo de defesa consciente, usado, claro, deliberadamente pela nossa consciência, como último retorno para o negar ou para justificar o próprio comportamento quando já é indefensável. Vamos entender as posturas assediadoras e anticosmoéticas a serem evitadas pelo que buscam reconciliação desses entraves. Não dar o braço a torcer. Um dos dois não quer dar o braço a torcer, não aceita fazer o reconhecimento da mudança do outro. Não quer trocar a opinião que formou a respeito da pessoa no passado, apesar de todas as evidências atuais em contrário. Tem também um negócio chamado covardia, né? Esse lance de covardia é muito sério, olha só. Um dos envolvidos sente-se frágil, covarde, diante da própria evolução. Caso passe a reconhecer abertamente a mudança do outro, não terá mais desculpas, a não ser começar a esforçar-se também, correndo atrás do próprio prejuízo evolutivo. A grande preocupação dos assediadores que mantêm esses padrões de pensamento, sentimento e ação é o seguinte: se der certo, dessa vez, eu vou ter que rever a minha postura. Olha só, hein, pessoal, que interessante, né? Temos também a autofuga, né? As pessoas tentam fugir de si mesma, do autoenfrentamento, utilizando-se de mecanismos de defesa, o que não resolve o problema também. A autofuga é impossível. Não dá para você fugir da sua própria consciência, entendeu? Porque também é mecanismo de defesa da negação. Negar os fatos ou a melhora do outro, negar os fatos ou negar a melhora do outro denota uma preguiça evolutiva, insegurança, incapacidade de assumir responsabilidade consigo mesmo e não conseguir se bancar evolutivamente. Então, pessoal, vamos buscar os mecanismos de identificação. Assumir como próprio comportamento de outra pessoa também não contribui para que nos sintamos melhor. Muitas vezes, a hostilidade, olha só, muitas vezes a hostilidade, o não querer falar mais, o não querer bater papo, é uma admiração mal resolvida. Pode então ocorrer uma paradoxal tentativa de imitação de quem se hostiliza. Tipo assim, imita os seus resultados, entretanto não quero vir falar dos seus esforços, nem da trajetória para chegar até aqui, nessa impostura e usurpação da identidade. Ouvintes. Pois é, ouvintes, a imitação não resolve. Por mais que a fotocópia de alguém seja boa, jamais será original, pois no mecanismo de projeção, jogar a culpa no outro não alivia a própria culpa. Indicar com empenho as falhas alheias, mesmo assim mais sutis, não impedirá que os demais deixem de perceber as nossas falhas.
Projetar responsabilidade em alguém indica dependência emocional. Um dos mais antigos exemplos, né, do uso do mecanismo de defesa da projeção ou deslocamento é o da lenda religiosa da Gênese e do paraíso. Olha só. Quando interpelado por Deus sobre o motivo de ter comido o fruto proibido, que é o autoconhecimento, Adão tratou logo de culpar a Eva, né? Que, por sua vez, fez o mesmo em relação à serpente, ou seja, cada um jogava nas costas do outro. Foi ele ou foi ela? Não fui eu. Todo mundo falava. Ninguém era culpado de nada. Exemplo clássico, isso de neotenia. Um culpando o outro e não assumindo nenhuma responsabilidade de fato. Mas temos recaídas, é claro. Esperamos a debilidade ou fragilidade do outro para provar que temos razão. Essa tática é utilizada através de provocações. E quando o outro vem manso, mas o objetivo final é dar o bote para conseguir a energia. Aceitar a provocação, é mostrar fraqueza, confirmando para o preguiçoso a permanência nas velhas posturas. Por isso, ele ou ela torce para que você não dê certo, para provar o seu próprio ponto de vista. Tipo assim, vê como não adianta, você é sempre o mesmo, sempre a mesma, você não mudou nada, eu sabia. O fato é que às vezes sofremos mesmo de neofobia, o medo de sentir-se ameaçado pela mudança do outro, pela sua renovação. Daí a necessidade de estar sempre reafirmando as dificuldades alheias para justificar a própria conduta antiquada, atrasada e estagnada. E tentar manter a pessoa presa na atitude negativa do passado de ambos, que é terreno já muito conhecido por essas consciências. Essa energia da inércia é bem negativa, impede tanto um quanto o outro de crescer. Assim, pessoal, olha só, vemos erros repetidos, inúmeras vidas, sendo que o ideal é cometer também erros novos, ainda não experimentados, indicando que estamos fazendo novas experiências e que é natural errar. O medo de errar, né, já é em si mesmo uma atitude errada. O que é preciso é ser original, ainda que através dos erros e dos acertos. Porque, afinal de contas, somos aprendizes ainda dessa grande mãe chamada vida, né? Cometer sem parar os mesmos erros é bem pior, pois leva a um círculo vicioso existencial. Ou seja, a pessoa é sempre imitação das próprias vivências ou experiências passadas, sejam do renascimento intrafísico atual ou de existências anteriores. Assim nascem nossos desafios. Para o interessado em resolver conflito ou situações como essa, constitui grandes oportunidades evolutivas, tá? Tomadas como tais, são desafios dos quais sempre é possível tirar proveito, permitindo ascender a um novo patamar da cosmoética, da ética cósmica e da espiral evolutiva. Então, ouvintes, é preciso trabalho, pois afogar a necessidade de solução de um conflito emocional nas drogas, numa vida atribulada ou no trabalho obsessivo, como o do workaholic, que é a abnegação negativa, pode postergar, mascarar e, contudo, não substitui a necessidade de autorreconciliação afetiva. Em cada existência, vivemos encontros e decisões para a mudança, sabe do quê? De um nível evolutivo. Os nossos amparadores enviam, então, aquela alma complexa de um homem ou mulher de convivência difícil, que precisa ser compreendida, perdoada e também assistida. Essa consciência problema, né, cujo comportamento ainda está preso nas malhas do passado negativo conosco, como bem-querer nesse caso, por isso não basta apenas perdoar, compreender, não basta apenas perdoar, não só compreender, também é preciso assistir, enviando pensamentos de paz, de harmonia para essa consciência, para que ela também se restabeleça, para que haja, né, essa reconciliação. Mas às vezes, né, pessoal, temos posturas de não desejar esquecer o passado. E esse tipo de personalidade parece querer reeditá-lo numa evocação negativa,
não permitindo que seja esquecido. Esse processo traz uma pseudo-segurança, né? Já que não conhece outra situação e tem medo do futuro, do desconhecido e das novas relações que teria que construir consigo mesma, caso viesse a mudar a sua atitude. É como se essa pessoa tivesse no bolso uma antiga fotografia, olha só, e olhasse para ela cada vez que se encontrasse em todas as vidas para certificar-se e reafirmar para si e para ela que nada mudou. Nessa hora, a consciência reconciliadora sente-se desanimada e infeliz, cheia de razão para não perdoar. Surgem as frustrações perante a insensibilidade e ingratidão do outro, né? Mas, pessoal, é justamente esse o momento de ajudar, de esclarecer e de atualizar aquela consciência. É cosmoético deixar-se ajudar e ajudar a quem precisa abrir os olhos. Muitos não recebem mais assistência porque não se permitem ser ajudados. Nunca é tarde para pedir ou receber ajuda. A desilusão pode ser terapêutica quando obriga a consciência a rever a própria vida, repensando, obviamente, suas ações. E de que forma essa consciência pode ser grata, se nem percebe que precisa de ajuda ou que já está sendo ajudada, né? E justamente por aquela pessoa que ela tritou. Olha, muitas vezes, aquela pessoa que você atritou, se ela tem um nível maior de espiritualidade, com certeza, se ela for uma consciência mais madura, ela vai emanar energias de aceitação, de misericórdia, de bondade e de reconciliação, né? Porque, afinal de contas, isso aqui é só uma parte do teatro chamado vida e a gente está representando um papel aqui, né? Então é tudo muito complicado, né, pessoal? Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil se a gente quiser. Então, vou falar um pouquinho da tarefa do esclarecimento, né? A tarefa do esclarecimento é uma sequência de desilusões cosmoéticas que libertam a consciência do ego e do grupo karma, diz o Valdo Vieira. E nesse tipo de situação, pode-se identificar perfeitamente a diferença entre emoção e sentimento. O mental soma, o mental superior, né, pessoal, é o veículo da racionalidade. E é preciso primeiro analisar, reconhecer, entender que a ajuda foi recebida para depois sentir manifestação mais permanente. Vamos entender então, ouvintes, que os sentimentos são emoções pouco maduras. Não se trata, portanto, daquela emoção comum, avassaladora, envolvente, que surge abruptamente, desequilibrando e dominando as pessoas. A paixão ou a hostilidade, por exemplo, são um tipo de emoções do corpo emocional da pessoa que, quando submetida ao discernimento, o mental soma, longe da lente distorcida das autocorrupções, pode levar à lucidez ou à decisão de perdoar sim. Porque o mais positivo no ato de perdoar é compreender que a intenção individual sincera tem validade, independente, olha só que legal, independente da resposta ou do reconhecimento do outro. Por esse motivo, desde o início do processo, a energia da relação começa a ser reciclada. Os resultados podem aparecer mesmo antes da participação do outro. Esse é o mecanismo real do livre-arbítrio em ação. Quando um não quer, dois não brigam, segundo o professor Valdo Vieira diz. Libertação da paranoia é dar um adeus às nossas interprisões. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, pessoal. Porque a gente não tem muitos anos, né, no planeta. Temos o quê? 40, 20, 30, 10, 5 minutos, 1 minuto? Então o momento é agora, né? E também a distância geográfica nada impede nessas questões. Mesmo que a pessoa já tenha morrido ou dessomado, torna-se relativo nesse caso. Para isso, existe o trabalho das energias pessoais e projeção da consciência planejada com o objetivo de reconciliação. A partir daí, passa-se a dizer, a gente vai passar a dizer e dizer graças à pessoa que magoou, porque tivemos a oportunidade de um aprendizado. E não mais dizer, por culpa de fulano, veja o que me aconteceu. Fato é, pessoal, todos lembramos de uma das nossas primeiras lições de infância. A gente não pode esquecer mesmo. Que segui imediatamente depois de termos tomado o brinquedo de uma criança, ou quando éramos rudes com qualquer criança ou adulto. Ouvíamos sempre a orientação clara e diretiva dos nossos pais, né, dos nossos mestres,
Peça desculpas, eles diziam. Podemos ter aprendido e mantido essa expressão na memória, mas é claro, né, que aprendemos desde muito cedo, por experiência, que algumas de nossas atitudes não são aceitáveis. Então, quando o outro aceita nossas desculpas, iniciamos nosso aprendizado sobre o perdão. Esperamos que a outra pessoa aceite nosso arrependimento de forma que a vida siga seu curso natural e sem entraves, né? E sem interprisões. Esse é o ciclo do perdão e da reconciliação que perseveramos em seguir nas nossas vidas. Reconciliação é o principal objetivo de quem busca a paz e ocorre quando disputantes, conflitantes, desenvolvem novo relacionamento baseado em assumir erros, desculpas, perdões e confianças renovadas. John Paul Lederich, doutor em sociologia, atual professor de pacificação internacional na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, ele descreve reconciliação como a descoberta do campo, onde a confiança e perdão se encontram e onde paz e justiça se tocam. Assim, pessoal, reconciliação envolve o processo une pessoas, capacitando-as a crescerem além do passado, restabelecendo um relacionamento pacífico, confiante e normalizado do presente. Quando ampliamos nossas visões para a conscientização do perdão e da reconciliação, seja entre países, grupos, raças, casais, pessoas, religiões, facções ou incontáveis outras divisões, a solução não se apresenta muito simples. Duas possíveis medidas estão disponíveis para nós. Primeiro, refletir sobre o ocorrido, tentando encontrar o que é justo para cada uma das partes, buscando não deixar que a raiva prevaleça, seja de nossa parte ou na do outro. Esse é o desempenho do pacificador, o qual não é simples e nem sempre bem sucedido, diz o nosso pacificador John Paul Lederich, né? Então, vamos buscar nas citações, né, as palavras do antigo mestre que nos antecederam, com mensagens para serem refletidas como orientação para o nosso cotidiano. Vamos ver se faz sentido. Mahatma Gandhi, né, o grande líder espiritualista, ao qual eu dedico assim, maior admiração, e um dia, quando eu crescer, eu pretendo chegar perto de ser como uma grande alma, como é o Mahatma, né? O cara foi responsável pela independência da Índia. Ele diz em duas oportunidades do seu iluminado aprendizado: o fraco nunca perdoa. O perdão é um atributo para o forte, porque o olho por olho, se continuar assim, tornará cego o mundo. Muitas vezes a gente ouve assim: eu perdoo, mas eu não esqueço. Claro, uma coisa difícil é esquecer mesmo, principalmente quem apanha, né? Quem bateu não lembra, mas quem apanha não esquece mesmo. Mas o perdoar também é esquecer. Não se trata de arrancar as células da memória, mas é arquivar na quinta gaveta para ir sendo queimada no fogo do tempo. A ciência possui sabedoria nesse sentido. Paz e amor bem aflorados na sua observação espontânea, né? Exemplo disso é a historinha de uma menina de 7 anos, mostrando já seu profundo entendimento nos caminhos de ser mais madura e maior. Em uma das reuniões familiares, durante comentários sobre religiões, alguns participantes expressavam calorosamente suas diferenças de opiniões baseadas nos preceitos religiosos, desta ou daquela religião, como sendo as suas verdades. Então a menina observava em silêncio, né? E já sentia a ausência da sua avó, que não estava presente e que certamente não estaria de acordo com o ritmo da discussão. Buscando referência no que ela ouvia da avó, em determinado instante a menina falou com a voz firme: vovó não faria isso. Vovó é como Deus, muito devagar para ficar brava. Essa historinha deverá ecoar sempre em nossas memórias, ao presenciar opiniões opostas, seja entre pessoas, grupos ou comunidades, correto? A força da criação em nossos corações é sempre muito devagar para ficar brava. Às vezes a lei de ação e reação demoram séculos, né? Para que se muito mais generosas no perdão e na compaixão também. O infinito perdão nos convida a aprofundar os nossos comprometimentos com o amor, seja conosco mesmo, com os outros e com o nosso planeta. Criaturas vivas nele, em diferentes aspectos. Perdoar
por ofensas a nós mesmos, críticas. Ainda mais há paciência e esperança no aprofundamento do conhecimento espiritualista e se mostra sempre que é generoso e compaixão. Igualmente, pessoal, na nossa qualidade de ser, é a nossa rapidez em nos livrarmos do ressentimento ou da mágoa, não deixando que faça um ninho, né? Perdoando, mesmo sabendo que a outra pessoa ainda está amarrada nas teias da maldade por imaturidade e que poderá, de forma inconscientemente, reincidir. Mas caberá a nós mesmos que isso é um problema dessa pessoa e não nosso. Gente, o fato é o seguinte, quem ofende, como diz o Chico Xavier, né? Quem ofende ou quem magoa, é que vai ter que trabalhar isso nela, porque é o problema dela, né? Dessa pessoa, né? À medida que nos tornamos rápidos em libertar ressentimentos, mágoas ou sensações de traição, nos permitimos desatar os nós, que nos prendem em energias muito densas. Porque perdoar é basicamente liberar o desejo de revanche, de autodefesa, elevando, claro, nosso nível de consciência. Siddhartha Gautama, o Buda, nos diz sobre o perdão. O segredo da felicidade está na liberação da mente das amarras mundanas. Ou ainda, contra a raiva é como segurar um carvão em brasa na intenção de atirar no ofensor. Você é o primeiro a ser queimado. E mais ainda, compreender tudo é perdoar tudo, né? As reações do não perdão limitam nossa liberdade de sermos amorosos, gentis e cordiais, negando, né, o amor que poderíamos ofertar, o nível evolutivo que podemos caminhar. Poderemos argumentar que eu sou assim mesmo e não mudo, que eu sou um simples ser humano. Isso nós chamamos de síndrome de Gabriela, do indivíduo que diz assim: eu nasci assim, eu morri assim, você sempre é assim, né? E na realidade, não devemos esquecer que somos seres humanos, espirituais, criados à imagem e à semelhança da criação. Essa é a graça com que a força da evolução age sobre nós, nos dando a sabedoria, paz, amor e vontade e livre escolha para que enxerguemos em nós e nos outros nossas atitudes. Porque, amigos, a reconciliação, né, é para os que buscam de fato a evolução em padrões de ondas melhores, mais maduros e mais lúcidos. E esse posicionamento nos ilumina nos momentos de imperfeição e dúvidas nas nossas ações, como nas dos outros também, e nos faz esperar com paciência e esperança para que prevaleça a equivalência de que a quantidade que doamos será idêntica à que iremos receber. Fraternismo, amigos, é isso mesmo, é saber que estamos ligados pela lei da inseparatividade, é ver nas brigas, nas divergências, possível aprendizado. Assim, buscar reconciliação com urgência, pois é na lei do mental superior que faz nos vibrar num padrão de amor, de plena consciência das nossas imperfeições ainda. Por isso, todos os dias o mundo passa por milhões de ressurreições, que se traduzem a cada reconciliação entre as almas. Desta forma, encontraremos a paz e viveremos com a sabedoria dos grandes mestres, sabendo de fato que este mundo é dos despertos e que este planeta Terra é um grande teatro e que esse personagem que é você, que sou eu, é apenas para que a gente aprenda sentimentos e ações que nós não compreendemos em tantas outras existências. Então, vamos pensar nisso. Gratidão a todos os nossos internautas, a Kátia Gai, que não pôde estar conosco, mas está aqui de alma, e ao nosso querido Mauro Dom Pedro, que sempre está aí por trás das telinhas, aí nos amparando. Gratidão, internautas. Até o próximo Rasgando o Verbo. Até a próxima quarta, pessoal. Belô. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.